Olá, amados. Muitas pessoas desconhecem o fato de que há uma necessidade no reino de Deus de as pessoas serem construídas, serem modificadas, terem uma performance melhor. Mais do que qualquer coisa nesse mundo, nós precisamos, como crentes, como cristãos, de instrumentos próprios para nos edificarmos, para podermos vencer. Se eu abro mão desses instrumentos, então eu serei um crente vacilante, eu não terei uma prosperidade sadia, eu vou estar à mercê ou à margem de estar sob ciladas, sob os rudimentos desse mundo, estarei de alguma forma vulnerável a esse mundo. Então eu preciso me instrumentalizar, por quê? Porque há uma necessidade no reino de Deus para me manter espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Há uma necessidade de ter uma performance, primeiro, a nossa performance pessoal, depois a nossa performance espiritual. A primeira tem a ver comigo mesmo, com a minha existência, com eu estar bem comigo mesmo, de eu ter a alegria do Senhor, de você poder desfrutar das coisas de Deus, mas num ambiente de cura, num ambiente de alegria, num ambiente de paz, num ambiente onde a sua mente está sadia, está tranquila. Eu quero dizer para você isso. As ferramentas de Deus, elas são necessárias, primeiro, para que eu possa estar bem. Em segundo lugar, para que eu tenha uma performance espiritual. Eu preciso desse instrumento para ser útil no reino de Deus, para ser um crente atípico, não um crente simplesmente fazedor da obra, mas um crente frutífero no reino de Deus. E por isso, as chaves espirituais de oração que eu quero trazer aqui para você. A primeira chave que eu quero mostrar para você é a oração em línguas. A oração em línguas é o maior instrumento que Deus deixou, foi a promessa que foi derramada para os filhos de Deus, para que eles se instrumentalizassem, para que houvesse neles poder de Deus para o enfrentamento da vida diária e para o fazimento de coisas espirituais. Então, quanto mais você ora no Espírito Santo, mais você se constrói, mais de Deus vem para dentro de você, mais o teu interior se torna construído. A Bíblia diz lá em Judas 1, verso 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quando nós oramos no Espírito Santo, nós edificamos a nós mesmos, nós nos construímos. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 4, que aquele que ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, quando você ora em línguas, quando você ora no Espírito Santo, você está se construindo. E isso tem a ver com resolver os problemas interiores que você tem, te edificar, te construir, te dar uma animosidade, te dar uma performance espiritual. Então, quando você ora no Espírito Santo, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Aqui o autor está dizendo, você está construindo a si mesmo, você está aumentando, você está acrescentando, você está melhorando. Na medida em que você ora em outras línguas, você se constrói. Então a palavra não é mentirosa, ela é verdadeira. Ela é viva e eficaz, e quanto mais você orar em outras línguas, conforme está escrito ali em Hebreus no capítulo 4, versículo 12, que a palavra é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Então, quando você ora no Espírito Santo, ela vai lá no mais íntimo de você e faz a operação, e faz o milagre, e faz a mudança, e acrescenta para a sua vida. Outra coisa, nós temos a palavra de Deus como um instrumento de poder, um instrumento para potencializar você. Jesus disse lá em Lucas capítulo 10 e versículo 19, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então eu quero dizer para você que quando você se enche do Espírito Santo, do poder de Deus, ele te dá a ousadia, ele te dá o poder para pisar serpentes e escorpiões. Jesus disse para Pedro, lá em Mateus capítulo 16,
Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você é esse Pedro, esta pedra, você é usado nas mãos de Deus com poder. Jesus continuou dizendo: e eu dou as chaves para você, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele deu poder para você. Lá em Marcos capítulo 16 e no versículo 17 ele diz: e os sinais hão de seguir aqueles que crerem. Você está entendendo a importância disso? Você ter a convicção de que você tem as chaves, os instrumentos de edificação para poder crescer, para poder aumentar a sua fé, para poder se edificar. Os sinais vão te acompanhar. Os milagres são uma consequência de você se edificar, de você se construir, de você criar essa animosidade, essa ousadia, essa intrepidez. Então, quando eu oro no Espírito Santo, quando eu oro em línguas, eu estou orando as línguas espirituais. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que aquele que ora em línguas não fala aos homens, visto que ninguém entende, mas em espírito fala os mistérios de Deus. Quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos orando os mistérios de Deus. Nós estamos atraindo as verdades celestiais para dentro do nosso espírito, para dentro do nosso coração. Por isso que nós nos potencializamos, por isso que nós crescemos, por isso que nós nos edificamos, nos tornamos melhores no reino de Deus. Haja visto o poder que vem de Deus e é introjetado dentro de nós através da oração em línguas. Não estou falando só da oração em línguas como um instrumento, mas cabe dizer que ela é a chave mestre para poder abrir as demais portas, para entrar em níveis superiores diante de Deus. Temos a palavra de Deus, a confissão da palavra, que quando eu confesso, eu me instrumentalizo, eu incremento também de igual modo a minha fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ele está dizendo que a fé é uma ação, ou seja, ele está dizendo que eu me desprendo de mim, eu começo a fazer coisas para Cristo, eu começo a agir não por mim mesmo, mas movido por algo que está dentro de mim. Essa fé, ela é motivada pela palavra de Deus. A oração em línguas é a própria palavra de Deus dentro de mim, que eu começo a orar ela, são os sinais vindo do céu, entrando no meu espírito e eu falando, porque quando eu falo em outras línguas, abre-se um ambiente espiritual, abre-se um mundo espiritual, um contingente de bênçãos são derramadas sobre mim quando eu oro a própria voz de Deus, a própria palavra de Deus, a própria voz do Espírito Santo. Então, quanto mais nós orarmos em outras línguas, primeiro, mais nós nos construímos, mais nós nos edificamos, mais você se torna agradável diante de Deus e também agradável diante dos homens. Quanto mais você orar em línguas, mais o seu sorriso, mais a alegria de Deus vem no seu rosto, mais você se torna uma pessoa que se aceita diante de si mesmo e se aceita diante dos homens, mais você tem essa autoestima muito melhor, muito melhorada, e mais você vai produzir no reino de Deus, mais você vai ser um crente significativo no reino de Deus. Tá entendendo? Sem menosprezar quem não está fazendo absolutamente nada, porque muitas vezes não fazemos, não é porque não queremos, mas porque não fomos ativados em fé para criar um ambiente de fazimento de coisas para o reino de Deus. Porque fazer por fazer é um mero ativismo religioso. Mas quando faço movido pelo Espírito Santo, movido pela palavra de Deus, isso é fruto, isso é consequência de uma vida cheia do poder de Deus. Se você quiser realizar milagres para si mesmo, se você quer curas para o seu corpo, se você quiser ter a sua visão espiritual aberta, você vai receber então, a partir de começar orando em outras línguas, que ela é um
dom que está arrolado ali em 1 Coríntios capítulo 12, você vai experimentar ali os demais dons que serão para você como ferramentas importantes para fluir nos mais diversos aspectos do reino de Deus. Eu quero que você experimente, não abra mão, mas querer edificar-se a si mesmo, orando no Espírito Santo, lembrando, sem deixar de lado, a prática da meditação, da confissão e da assimilação da palavra para a sua vida, porque estes dois vão ser ingredientes infalíveis para a sua construção espiritual, para o seu crescimento espiritual, para a sua vida com Deus e também para ser um crente produtivo no reino de Deus, um crente que significa, e quando fala um crente que significa, é um crente que expulsa demônios, é um crente que tem a visão aberta, é um crente que enxerga as situações difíceis e procura consertar e procura ser útil naquele instante para modificar a vida daquela pessoa, para curar aquela pessoa, para dar uma palavra do conhecimento, para dar uma palavra da sabedoria. Então, comece a edificar-se orando no Espírito Santo. E eu quero dizer mais uma: a oração em línguas não é só para aqueles momentos efusivos que você recebe uma carga na igreja, não. A Bíblia diz, e orando em todo tempo no Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 6 e no versículo 18. Então eu posso orar em todo tempo, em qualquer lugar, orando em línguas, porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, que quando eu oro no Espírito Santo, o meu espírito ora de fato, ou ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Então, na medida em que você estiver orando no Espírito Santo, mesmo assim você pode estar prestando atenção nas coisas e otimizando aquele tempo que eventualmente seria desperdiçado no trajeto, por exemplo, onde você vai buscar o seu filho na escola, sua filha na escola, onde você vai para o seu trabalho de carro, ou você está lavando louça ou roupas, você tem aquele tempo ocioso, então você entra num nível de oração em línguas enquanto está fazendo aquelas outras coisas. Ele não está desperdiçando o momento, a avidez da sua mente, mas ele está dizendo que você pode comprometê-la com outras coisas na medida que está orando em línguas. Por exemplo, você está na igreja, você está ouvindo e assistindo uma pregação de alguém. Nesse tempo você pode estar orando em outras línguas, porque a tua mente está absolutamente ocupada lá com a pregação, mas o teu espírito está ali orando em outras línguas. Então é muito fácil quando você estiver, por exemplo, ouvindo uma canção ou um fundo musical, você pode estar prestando atenção na letra daquela canção e ao mesmo tempo estar ali no xaraquetá orando em outras línguas. É muito fácil, mesmo lendo a palavra, ou mesmo estudando para a faculdade, você pode também estar orando em outras línguas. Eu quero incentivar você a orar em outras línguas. Eu quero orar por você agora para que você seja cheio, para que você receba a variedade de línguas para a sua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero ministrar sobre essa vida a variedade de línguas para que ele e ela ore muito em outras línguas, seja edificado, acrescido na sua fé na medida que ora em línguas. Eu abençoo agora e profetizo o dom do Espírito Santo sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia até agora. Eu quero que você, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilhe. Se você quiser dar continuidade, então acesse a descrição do vídeo abaixo e clique num daqueles links que são do grupo do Telegram ou do WhatsApp. E nas sextas-feiras que estão programadas, nós damos treinamentos gratuitos para você e temos uma vigília no final do mês, a qual você pode participar também gratuitamente. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.